Olá galera, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre esses homens aqui que mudaram a história da humanidade. Tenho certeza que esse vídeo vai mexer com você, tenho certeza que esse vídeo vai tocar seu coração. Esse vídeo é muito especial, então já assiste até o final, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Bora pro vídeo e solta a vinheta. Vamos falar agora sobre o primeiro discípulo, esse aqui ó, Pedro. Se você conhece alguém que é teimoso, alguém que é impaciente, que não gosta de esperar, alguém que tem um gênio forte, se você conhece alguém assim, ou se você é assim, saiba que você está conhecendo um pouco sobre Pedro. Pedro era exatamente dessa maneira. Mas o interessante da história de Pedro, que mesmo com esse jeito dele, mesmo com essa dificuldade que ele tinha de lidar com pessoas, com situações, ele foi alguém muito importante para o reino de Deus, para o trabalho do Evangelho e para que o reino de Deus cresça. Então Pedro é um grande exemplo para nós de transformação, onde antes, ou seja, no começo, onde ele conheceu Jesus, ele era de um jeito, e depois que Jesus morre na cruz, ele é transformado e se torna um dos maiores pregadores no mundo. Então Pedro é o exemplo específico de transformação, onde independente do seu jeito, independente do seu gênio, independente da maneira que você seja, você é importante também para Deus. Vamos falar agora sobre um outro discípulo, João. Um discípulo muito importante, um discípulo muito interessante, assim como Pedro, onde você nota na história dele que era alguém muito amoroso. Eu não sei se você conhece aquela pessoa que é muito gentil, aquela pessoa que é muito especial na sua vida, onde você tem um grande amor por ela, onde dá até vontade de você apertar assim, de tão especial que ela é, de tão importante. Essa pessoa era João. João era um discípulo conhecido como discípulo do amor, porque ele não só expressava esse amor em falas, mas também em atitude. Então por isso que a Bíblia o reconhece como o discípulo do amor. Alguém muito valioso, onde produz bastante o amor. Então serve de exemplo para nós também, para que a gente entenda que um dos caráteres de Deus é baseado no amor. Bora pro próximo. Vamos falar agora sobre André. André era alguém organizado, alguém compreensivo, que tinha um perfil de um líder, onde ele buscava se planejar em tudo, e ele era um dos discípulos que mais tinham o desejo de ver aí o projeto do reino de Deus concluído. Então André era um seguidor de João no início, ele também é irmão de Pedro, e foi ele quem trouxe Pedro até João. Então André foi alguém muito importante, alguém, um tipo de pessoa que fez diferença entre os 12. E consequentemente também o seu jeito fez também mudança na vida de outros. Então esse foi André, um Andrezão. Vamos falar agora sobre Mateus. Mateus era aquele tipo de pessoas que não eram bem vista pela sociedade. Eu não sei se isso aí já aconteceu com você, eu não sei se você conhece alguém que passa por isso também. Aquela pessoa que ela é julgada pelo seu trabalho, onde muitas pessoas acham que não é o trabalho apto e julgam essa pessoa por isso. Então Mateus passou muito por isso, porque ele era um cobrador de impostos e ele trabalhava para Roma, e naquela época os cobradores de impostos, por vários motivos aí, e principalmente pelo fato de que muitos deles roubavam as pessoas, Mateus era alguém que não era bem visto. E mesmo assim Deus escolheu um tipo de pessoa que para a sociedade não era bem vista,
mas tinha um grande potencial. Então Mateus era alguém que tinha muito contato com pessoas, e isso era muito essencial para o reino, para que o reino crescesse. E por esse fato, ele foi um dos que fez diferença aí na jornada e no crescimento do evangelho. Então esse é Mateus. Próximo. Vamos falar agora sobre um dos discípulos que eu tenho certeza que você conhece alguém assim, ou é assim. Esse cidadão aqui, ó. Simão o Zelote. Simão o Zelote era aquele tipo de pessoa que é impulsivo, aquele tipo de pessoa que tem pulso firme, aquele tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas do seu jeito, que não é muito ligado aí à teoria e sim da prática. Mas uma das suas características marcantes é que ele era alguém de lealdade intensa a Jesus. Então ele procurava sempre fazer as coisas de modo prático, de modo mais rápido. E por isso ele foi muito importante, mesmo com suas características. Então é um outro exemplo para nós, para que nós entendamos que a forma como Deus enxerga o nosso coração é totalmente diferente da forma como nós julgamos as pessoas. Vamos falar agora sobre um outro discípulo, esse cara aqui, ó, Tiago, filho de Zebedeu, que foi alguém que fez diferença entre os 12, pelo fato de ele ser alguém criativo, de ser alguém idealizador, intuitivo, alguém que buscava sempre pensar bastante antes de fazer as coisas, e foi de extrema importância aí para o crescimento dos discípulos. Lembrando que muitos historiadores acreditam que ele foi o primeiro mártir da história, ou seja, foi um dos primeiros a morrerem pelo evangelho. Não temos a certeza desse fato, mas muitos historiadores acreditam que sim. Vamos falar agora sobre um dos discípulos que muita gente não gosta de falar, que é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus, mas era alguém que nunca foi criticado pelos 12 discípulos, pelo fato de ele ser alguém criativo, alguém que pensa no futuro, um dos discípulos que foram mais instruídos entre eles. E Judas, assim como em toda a jornada dele com os discípulos, ele cuidava da tesouraria, e pelo fato de ele cuidar muito bem disso, ele nunca foi criticado. Os discípulos nunca perceberam algo ruim em Judas por esse fato. Mas nós conseguimos observar que Judas teve a sua importância. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando o porquê que Jesus decidiu escolher Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já curte esse vídeo, para que você acompanhe o próximo aí específico sobre Judas. Mas Judas foi alguém extremamente importante no reino de Deus, para a história da humanidade e para o reino e objetivo de Deus. Vamos falar agora sobre alguém muito importante e muito interessante na história. Filipe, que não é Felipe, é Filipe. Quem era Filipe e o que ele fazia? Filipe, ele era responsável pela logística do grupo. Ele era alguém sistemático, metódico, alguém detalhista, alguém que estava sempre ali observando tudo, e alguém que gostava das coisas certinha, da maneira certa, no tempo certo e daquela maneira. Então, se você é assim, se você conhece alguém assim, sabe que você é parecido com Filipe. Então Filipe era alguém aí que ajudou muito também na jornada, aprendeu muita coisa, e tudo isso, todo esse modo dele de ser foi mudado e transformado também por Jesus, dando mais características para ele. Então por isso e por esse fato, ele foi alguém muito importante
para o reino. Bora lá pro próximo. Vamos falar agora sobre um outro discípulo, esse aqui, ó, chamado Tomé. Tomé era aquele tipo de pessoa que talvez você conheça, que só acredita vendo. Esse fato aconteceu lá no Novo Testamento e a Bíblia dá uma ênfase maior nesse fato para mostrar o caráter ou as características de Tomé, que também é um grande exemplo para nós, onde muitas das vezes nós não acreditamos o suficiente em Deus como deveríamos. Mas Jesus, pela segunda vez, aparece para ele e aí ele tem uma grande confiança, a sua fé muda, o seu jeito de pensar muda e nós conseguimos observar que Tomé era alguém muito analítico, era alguém organizado, era alguém que pensava bastante. Então, por esse fato, ele foi muito importante para ajudar na caminhada dos discípulos e para ajudar também aí no crescimento da igreja. Então, esse era Tomé, que independente das suas características que aos nossos olhos parecem ruins, mas para Deus não, foi alguém muito importante e por isso foi escolhido. Próximo. Vamos falar agora sobre mais um discípulo, Natanael, filho de Bartolomeu. Natanael era alguém sensível, alguém comunicador, alguém que gostava de se relacionar com as pessoas, alguém que tinha muito acesso também a Jesus e aos discípulos e às pessoas que estavam aí ao seu redor, e alguém que tinha uma grande facilidade em buscar harmonia no grupo. Então ele buscava sempre a paz entre os discípulos. Nós sabemos que é difícil lidar com pessoas e quando nós falamos sobre os discípulos, precisamos notar também que eram 12 pessoas totalmente diferentes. Vamos falar agora sobre Tadeu. Tadeu era aquele tipo de pessoa que é calmo, paciente, que evita conflitos e que muitas pessoas se identificavam com ele pelo seu jeito. Ele foi muito importante pelo fato de ele ter ajudado os 12 discípulos a se entenderem também o que estava acontecendo naquela época, entenderem as pessoas e, acima de tudo, mostrar para as pessoas na prática a vontade de Deus. Vamos falar agora sobre Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, era alguém muito especial, tanto para os 12 discípulos quanto para as pessoas, pelo fato de ele ser alguém de coração grande, alguém disposto sempre a ajudar tanto os discípulos quanto as pessoas, alguém compreensivo, alguém sensível e um tipo de pessoa onde todos queriam estar perto e aprender um pouco com ele. Então Tiago, filho de Alfeu, era alguém essencial para que o propósito de Deus ou o plano de Deus seguisse de maneira correta. E por isso ele foi muito importante para todos que estavam aí ao seu redor e principalmente para Deus. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. A grande questão abordada aqui era a diferença entre os 12 discípulos, onde eles se completavam com essa diferença. E da mesma forma, a igreja programada por Jesus, nos dias de hoje, também é composta pela diferença. Que Deus te abençoe, que você possa entender a necessidade de sermos diferentes. Se você já aceitou Jesus, saiba que Deus te dá a oportunidade para que você seja diferente, para que você faça a diferença. E se você não aceitou ainda, você também tem a oportunidade de ser diferente aqui e de estar com Deus também na eternidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.